Boa noite, meu povo. Bora lá então para nossa live de Levítico, capítulo 13. A gente já tá quase acabando. São 27 dias, um capítulo por dia. Só que aí ontem eu acabei não conseguindo fazer o capítulo 13, então hoje a gente vai fazer o capítulo 13 e o capítulo 14. E amanhã é o capítulo 15. E assim, tem várias coisas que eu anotei aqui para vocês hoje no capítulo 13. O capítulo 13 é muito interessante, porque ele vai falar sobre as leis acerca da lepra. E é interessante, né? Quando deixa tão explicadinho essa questão da lepra, né? E que tinha que a pessoa que tinha lepra ou alguma coisa de pele tinha que se apresentar diante do sacerdote. O sacerdote tinha que examinar. E se essa pessoa fosse curada, né? Não tivesse mais aquela lepra, no capítulo 14 vai falar da questão, o que ela tinha que fazer de sacrifício. Aí a gente lembra do quê? Quando Jesus cura o leproso, ele fala para que ele procurasse o sacerdote, porque o sacerdote examinaria ele e ele teria de fazer o sacrifício. Ele fala, vai para procurar o sacerdote e para fazer o sacrifício que Moisés falou. Qual que é o sacrifício? Esse daqui. Para você ver a importância que tinha tinha a lei, né? E o quanto, assim, eu fico admirada. O quanto é com detalhes, riqueza de detalhe. Eu tava até pensando hoje, falei, gente, se fosse comigo, eu acho que eu ia ter que falar, Senhor, fala. Aí eu escrevo um pouco, falo mais um pouco. Porque é igual um ditado. Porque aqui o 13, todos os capítulos começam assim. Disse o Senhor a Moisés e Arão. E aí é tipo um capítulozão assim grande, cheio de detalhe. Aí imagina eles. E eu imagino já eles escrevendo, porque eu não ia guardar tudo isso na cabeça de jeito nenhum. E muito detalhe, tipo, como que é fazer, a ordem, quantas gotas, e molhar. Tem um que molha a ponta da orelha direita, o dedo o dedo indicador da pessoa, da mão e do pé direito. Então, assim, é muito detalhe, né? Mas, enfim, de novo, o intuito da gente nessas sequências de live é o quê? A gente ressignificar o livro de Levítico. Por quê? Ele não é um livro difícil, nem um livro difícil, cansativo de ler. Ele é um livro que mostra com detalhes, riqueza de detalhe, que Deus é um Deus de detalhe. 2, ele também é um Deus que é Pai. Ele fez todas essas coisas para proteger o povo de Israel, porque o, o cenário é qual? Aqui é o momento em que o tabernáculo já tinha sido feito, já estava tudo pronto. Eles já tinham, no meio do deserto, confeccionado tudo que precisava para o tabernáculo. O tabernáculo estava pronto. E Deus se faria presente diante deles. Então, eles teriam que se purificar para se colocar diante de um Deus que é santo. Então, não dá para você se apresentar de qualquer jeito diante de um Deus que é santo. Eles tinham que se purificar, eles tinham que se limpar, principalmente dos seus pecados, para então um Deus que é santo poder habitar no meio deles, entende? E pra gente, hoje, é quase que a mesma coisa, porque o templo, o tabernáculo, não é mais um lugar, mas somos nós. Por isso tem aquela parte, não sabe vós que sois o templo de Deus? O templo não é mais um lugar físico, mas somos nós. A partir do momento que a gente acessa a salvação através do sacrifício da cruz de Jesus, a gente se torna esse templo. E é templo do quê? Templo do Espírito de Deus, que é o quê? O Espírito Santo. Eu vou ter que buscar o carregador do meu celular, que está acabando a bateria. Peraí. Deixa eu pegar aqui na minha bolsa. Peraí que eu vou ter que agora colocar ele pra carregar e fazer a live do mesmo jeito. Onde que eu vou apoiar vocês, hein?
Pera aí. Que a gente vai ter que fazer algo diferente aqui. Pra senão o celular tem que ficar dobrado. Ah, até que não ficou ruim, né? Pronto. Eu acho que agora tá carregando. Voltou. Enfim, mas então vamos começar. E vamos começar primeiro com uma oração, porque quem traz o discernimento é quem? O Espírito Santo. E é através do nosso espírito que a gente tem revelações, ou rema, que é essas revelações da palavra. É o Espírito quem dá. E a gente tem que fazer o quê? Pedir. Porque se a gente não pedir, a gente não recebe. Então, bora. Senhor, a ti rendemos graça, porque o Senhor é bom, você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade. Pai, que hoje caiam escamas dos nossos olhos e a gente possa ver, enxergar e entender mais coisas da sua palavra que a gente não entendia até poucos minutos atrás, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos e que a gente tenha discernimentos novos, Pai. Que a gente tenha no nosso espírito clareza de coisas que a gente não tinha até poucos minutos atrás. Em nome de Jesus, amém. Bora. Aí tá assim, no 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos, que seja sacerdote. Lembrando que a família de Arão era uma família de geração em geração que seria de sacerdotes. Então, era para levar para Arão ou para filhos deles. Aí depois, este examinará a parte afetada da pele e se naquela parte do pelo estiver se tornando branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Quem tinha lepra era declarado impuro. E não só isso. Depois, mais pro final, vocês vão entender. Ou qual que era a situação daquele homem que procurou Jesus. E ele era leproso. Enfim, aí depois tá assim. Se a mancha na pele for branca, mas não aparecer mais profundo do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Ser isolado por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e verificará a parte afetada, não se alterou nem se espalhou pela pele, e o manterá em isolamento por mais 7 dias. Então, 7 mais 7, 14 dias de isolamento. Ao 7º dia, o sacerdote examinará de novo se a parte afetada diminuiu e se não espalhou pela pele, o sacerdote declarará puro. É apenas uma erupção. Então, se lavará as roupas e estará puro. Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá de se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote examinará e se a erupção estiver se espalhada pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Loucura, né? Oi, Mo, tudo bem? Zéu, Elisa, tudo bem? Camila, boa noite, sejam muito bem-vindas. Então, aqui nesse caso, ele é declarado impuro, porque era lepra. Aí depois no 9 tá assim. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele. O sacerdote lhe declarará impuro. Então, lepra crônica, considerada impura também. Não o porá em isolamento, porque já está impuro. Então, se for crônico, já está impuro.
Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote verificar. Este examinará e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura, visto que tudo tenha ficado branco, ela está pura. Mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura. Trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele tornar branca e a pessoa voltar ao sacerdote, este o examinará e, se a parte afetada estiver se tornando branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Mas, assim, o que mais chamou a atenção nessa parte aqui, a questão, né, tem que ir pro sacerdote, o sacerdote tem que examinar, e aí ele tem todo ali um critério a ser seguido. Aí não tem como não lembrar do leproso lá, que Jesus curou. Não tem como. Aí, depois, no 18, quando alguém tiver uma ferida purulenta na pele e ela sarar. Então, tipo, aqui era quando tinha que analisar, né? E aqui é quando a ferida sarar. E no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local, e se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali estiver se tornado branco, o sacerdote declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Então, sarou, mas mesmo assim alastrou ainda lepra, né? É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida, mas se quando o sacerdote o examinar não houver nenhum pelo branco, ou o lugar estiver mais profundo do que a pele e estiver diminuído, então o sacerdote porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. E se a mancha não tiver se espalhado, nem se alterado, nem se espalhado, é apenas cicatriz da ferida, o sacerdote declarar puro. Então, se alastrar é impuro, e se não alastrar e não se espalhar, é puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, então no caso que tiver queimadura, né? O sacerdote examinará a mancha e se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela aparecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. Então, podia ter lepra que aparecia na onde teve queimadura. Nossa Senhora. Aí depois, o sacerdote examinará a mancha e se a pele sobre ela estiver tornando-se branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco e essa não estiver mais profunda do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. O 7º dia o sacerdote examinará e se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Se todavia a mancha não tiver se espalhado, nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote declarará puro, é apenas a cicatriz da queimadura. Então ele ia ter que determinar se era puro ou impuro, dependendo de como aquela mancha, né, se ia aumentar ou se ela ia diminuir, para declarar se era lepra ou não, né. Aí depois assim, no 29, quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo,
O sacerdote examinará a ferida e se aparecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É sarna, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Mas se quando o sacerdote examinar o sinal da sarna, este não aparecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. Mesma coisa, né? Questão dos 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada e a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelo nela ou aparecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada. Ah, essa parte eu achei interessante. Mas depois eu conto porque eu achei essa parte interessante. Peraí. Exceto na parte afetada. E o sacerdote porá em isolamento por mais 7 dias. Então, 7 dias mais 7. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna e se não tiver se espalhado mais e não aparecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará a sua roupa e estará pura. Mas se a sarna se espalhar pela pele depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará. E se a sarna estiver se espalhando pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelo, a pessoa estará impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada, a pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou mulher tiver mancha branca na pele, ou o sacerdote examinará as manchas, se forem brancas e sem brilho, é eczema que se espalhou, que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem o cabelo da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás do cabelo, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. Então, tipo, podia ter lepra que viesse quando a pessoa ficasse calva. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra de pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá de declarar impuro devido à ferida na cabeça. Aí depois o 45 foi o que mais chamou a atenção para mim. No 13 e 45 tá assim: quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas usará roupa rasgada, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Essa pessoa ela tinha que viver separada e fora do acampamento. E vocês verem como que era feito ali a organização do acampamento no meio do deserto. No meio tinha a tenda, né? Tentando o encontro, o tabernáculo. E ao redor estava organizado as 12 tribos. Então, eles tinham que ficar para fora. E usar essas roupas desse jeito, tipo roupa rasgada, cabelo descabelado e cobrindo a parte inferior do rosto e gritando: impuro, impuro. Então, imagina a situação do leproso que Jesus curou. Com uma roupa rasgada, ou todo descabelado
e sendo marginalizado, não podendo chegar perto de ninguém, e as pessoas chamando ele de impuro, impuro, impuro. E por anos, né? Eu não lembro quanto tempo que o leproso tava com lepra, mas traz essa memória pra mim, trouxe, né? Não sei pra você. Aí, a partir do 47 até o 59, ele vai falar de outra parte, que é a parte do mofo. Porque do comecinho até agora, a gente falou sobre a lepra. E aí, daqui pra frente, a gente vai falar sobre o mofo. E aí, no 14, a gente vai fazer a questão da purificação, tanto da lepra como do mofo. Mas então, vamos entender agora a situação do mofo. Então, no 13, Levítico 13, 47. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja lã, seja de linho ou de qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa ou no pedaço de couro ou na peça tecida ou entrelaçada ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo. Então, essas manchas que aparecer ou averdeada ou esvermeada, vermelha, era mofo, né? Que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. Então, aqui no caso, é quando aparece o mofo em objeto, em roupa ou objeto. Aí tinha que ficar isolado igual de gente, né? 7 dias. No 7º dia, ele examinará a mancha e se estiver se espalhando pela roupa ou pela peça tecida ou entrelaçada e pelo pedaço de couro, qualquer que seja seu uso, é mofo corrosivo. O objeto estará impuro. Ele queimará a roupa ou a peça tecida ou entrelaçada ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo. O objeto será queimado. Mas se quando o sacerdote o examinar e a mancha não tiver se espalhado pela roupa ou pela peça tecida ou entrelaçada ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então, ele isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote examinará, e se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto será impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado o lado do objeto, quer o outro. Se quando o sacerdote examinar a mancha tiver diminuído, depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou pedaço do couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, e no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo o que tiver o mofo terá queimado com fogo. Mas se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, e então estará puro. Essa é a regulamentação acerca das manchas de mofo na roupa de lã e de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas ou de objetos de couro, para que sejam declaradas puros ou impuros. Então, esse foi o caso dos objetos, roupas, caso apareça um mofo, né? Se elas eram consideradas puras ou impuras, mas assim como as pessoas, elas deveriam ser apresentadas para que o sacerdote examinasse e fizesse ali o que era correto, né? O que Moisés tinha passado para eles. E Arão, né? Mas enfim, esse é o capítulo 13. A gente finaliza aqui o capítulo 13.
E já fica aqui ligado, porque eu vou finalizar essa live e a gente vai continuar aqui o capítulo 14, porque vocês vão entender o quão interessante é agora a questão da purificação, tanto para quem teve lepra, como para a questão do mofo. E aí vocês vão entender o porquê que Jesus fala para depois que ele cura o leproso, para ele ir lá oferecer o sacrifício que Moisés escreveu. E qual que é esse sacrifício? É aqui do capítulo 14. E aí vocês vão entender o que Jesus falou para ele e o que ele fez, com riqueza de detalhes. Então eu vou encerrar aqui e já abro de novo, tá? Então já vamos para a próxima live.